Vou desativar. Aí, beleza. Então, vamos começar? Claro, vamos lá. Prazer enorme falar com você novamente, né? Eu lembro que quando eu fui no seu consultório a primeira vez, não sei se ainda tá aí, eu vi uma imagem de Nossa Senhora grávida É, e me emocionou muito. Então eu falei assim, esse é o médico certo, porque, né, a gente tem a fé também, né? Eu sempre tive a minha fé. E quando eu entrei aí, eu falei assim, ai, nossa, eu acho que eu tô no caminho certo. E foi daí que eu, né, consegui percorrer no meu caminho. Você também não me incentivou a desistir, pelo contrário, né, vai buscando os meios que tem que ser feito, né? E a minha intenção, até com essas lives de aproveitar a quarentena, é ajudar outras mulheres que têm esse sonho. Depois que eu conversei até com Barine e participo de outros grupos depois que eu tive a Maitê, eu fiquei um pouquinho afastada. Tipo, eu não conversava muito nos grupos. E aí eu me senti assim, falei, poxa, não é. Eu acho que a minha missão não é essa. A minha missão é ajudar outras mulheres a conseguir realizar o sonho de ser mãe também, né? Porque eu acho assim, eu fui muito perseverante, eu corria atrás, eu pesquisava, eu procurava, muitas pessoas falavam para mim, desiste, mas eu pelo meu caminho, fui pela minha intuição. Então, o intuito dessa live é você explicar, né? O tema é tratamentos de infertilidade, é você explicar também que tem outros meios que, né, que a mulher pode conseguir ter um filho. Eu sei que não é um custo muito barato, né? Não, mas é uma outra opção para aquelas que às vezes tem aquelas que às vezes tem algum problema, tem como é que fala? Trombofilia, tem a insuficiência e ainda tem o problema de infertilidade. E aí eu queria que você falasse qual que é a diferença entre inseminação artificial e fertilização in vitro. tá. Então, Aline, eu vou falar rapidamente um pouco de como a gente se conheceu, porque tem gente que está entrando na live que conhecem você, do seu Ah, Instagram. sim, E eu estou vendo sim. algumas pacientes minhas, e você já acrescentou rapidamente, só que algumas pacientes minhas não sabem o que é uma incompetência istmo-cervical. Sim. Falar rapidamente que assim, a incompetência istmo-cervical, ela se confunde muitas vezes com as questões da própria infertilidade. Porque assim, a infertilidade não é não engravidar somente, é a questão de você não conseguir ter o bebê, né? Assim, Sim. então, por isso que muitas vezes eu estou no início desse processo, mas é necessário um pré-natal bem feito, enfim. Por exemplo, a insuficiência cervical é quando o colo do útero dilata tem uma causa específica, assim, de romper a bolsa, normalmente no segundo trimestre da gravidez, depois de 13, 14, 15 semanas, mais comum, e a paciente perde esse bebê, porque o colo não consegue segurar essa gestação. Então, a história da Aline é que ela chegou com essa história, e na verdade, sim, tem vários fatores que se misturam aí, né? Tem que entender que competência cervical pode ter, assim, ser verdadeiramente um problema do colo. O colo não conseguir segurar. Mas existem fatores que fazem com que o útero dilate, começa a contrair antes da hora. Então, se tiver uma contração que forçou essa dilatação, não é exatamente a incompetência cervical. Mas esses fatores que causam essa irritação no útero também são causas de infertilidade. Por exemplo, quando a gente Uhum. fala, você falou assim, eu não lembro, de verdade eu não lembro ali, né? É porque 2015, talvez, né? Enfim. Quando você falou assim, fiz uma estereoscopia em você, eu fiz aquele exame que eu entrei dentro do seu útero com uma microcâmera para olhar dentro do útero, para ver se tinha restos do abortamento que você teve. Então, esses restos causam uma inflamação dentro do útero chamada de endometrite. A endometrite atrapalha engravidar, a endometrite causa abortamento inicial e a endometrite também pode estimular o útero a contrair e piorar os casos de quem tem incompetência istmo-cervical.
Então, acaba que as coisas elas se esbarram bastante, né? Sim, verdade. E, Você está ouvindo, Aline? e não, tô escutando agora, porque sai um pouquinho atrasado. Inclusive, eu fui conhecer a esteroscopia através de você, porque antes eu perdia e nunca tinha feito essa limpeza no útero. Eu tinha perdido 3 antes. E essas 3 abortamentos, eu nunca tinha feito um exame para saber se tinha tido restos no meu útero. Não sei se todos os médicos fazem esse tipo de coisa, né? Depois que a mulher tem um abortamento, que eles mandam fazer a videosteroscopia. Pois é. Mesmo que não tenha mesmo que não Uhum, tenha regra mesmo no abortamento, todo abortamento tem o potencial de causar uma inflamação, chamada de endometrite. Então, uhum, assim, eu acho que sempre após um abortamento deve-se fazer uma pesquisa para avaliar se o útero está inflamado ou não. Porque não existe outro exame para avaliar o útero sem a esteroscopia. Tem que ter esse tipo de... entendi. Agora, agora, você quer que eu fale um pouco sobre a inseminação e a fertilização? Isso, a diferença entre a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Tá. Aline, eu tô tendo pequenas falhas de conexão. Você está me ouvindo? Mas depois carrega. Pode continuar falando que vai carregando, Tá. tá? É, inseminação é um tratamento mais simples um pouco que a fertilização in vitro. Muitas vezes, na TV, jornal, a mídia fala como se fossem sinônimos, né? Chama Uhum, inseminação de fertilização de inseminação. Inseminação vem de inseminar, que é depositar o sêmen. Inseminação entendi, artificial é depositar de forma artificial o sêmen, que é sinônimo praticamente de inseminação intrauterina ou inseminação uterina. Porque na relação sexual, o homem insemina a vagina, ele deposita o sêmen na vagina. Se de uma forma artificial a gente coloca o sêmen dentro do útero, né? Então, aí o nome já vem, inseminação artificial ou inseminação intrauterina. Então, inseminação uterina e inseminação artificial são sinônimos. É um tratamento mais simples, a gente estimula a ovulação da paciente com medicamento, acompanha essa estimulação com controle de ultrassom, faz aquela chamada ultrassom seriada. Muitas vezes a gente faz um medicamento para causar um gatilho da ovulação. Então a gente faz um medicamento que normalmente 36 horas depois ocorre a ovulação. Então uhum, aí o marido vai para a clínica, colhe o sêmen, a gente faz um processo de processamento seminal, a gente purifica esse sêmen, a gente concentra esse sêmen, como se a gente concentrasse os melhores espermatozoides, e a gente deposita esse sêmen dentro do útero. Então, a insemina o útero, inseminação uterina ou inseminação artificial, foi colocado de uma forma artificial. entendi. Inseminação é um tratamento bem mais simples, bem antigo, com custo muito menor que o de uma fertilização, mas com resultados muito discretos. O casal, para fazer inseminação, a mulher tem que ter pelo menos uma trompa boa, e o sêmen não pode ser um sêmen muito alterado. Então, ela pelo menos tem que ter uma trompa boa e um sêmen não muito alterado. E a idade até 38, 39 anos são melhores resultados. Depois disso, os resultados de inseminação passam a ser muito ruins. O resultado de inseminação já é bem mais discreto que a fertilização.
Então, inseminação é um tratamento mais simples, ele é todo feito dentro de uma clínica, não é necessário um hospitalar, anestesia, nada disso. Pode ser feito em consultórios, com medicamentos mais baratos, com medicamentos hormonais bem mais fracos. Então, ele é mais simples, ele é mais, custa menos, ele é mais simples, os medicamentos são mais potentes, porém tem taxa de sucessos bem mais discretas do que a própria fertilização. Entendi. A fertilização já é o tratamento mais avançado. Hoje a gente chama de FIV, o que há 20 anos atrás se chamava de mais de bebê de proveta. Ah, sim. Hoje praticamente a gente chama de FIV. Então, fertilização, mas também não é um tratamento novo. Fertilização, o primeiro tratamento de fertilização foi feito em 78, já tem 42 anos. Nossa. Fertilização é aquele tratamento que estimula a paciente de uma forma bem mais potente, com medicamentos hormonais, na maioria das vezes medicamentos injetáveis, são injeções que são feitas, aplicadas na barriga, com aquela agulhinha de insulina. A gente acompanha mais detalhadamente o ultrassom da paciente. Chega um determinado momento que essa paciente vai para um ambiente, sala cirúrgica, recebe uma anestesia e a gente faz um procedimento via vaginal e retira os óvulos da paciente. Então, a gente retira os óvulos do ovário, que foram previamente estimulados, com anestesia via vaginal. Entendi. E depois a gente fertiliza, a gente implanta, né? A gente coloca, nesse mesmo dia o marido colhe o espermatozoide, então a gente vai colocar o espermatozoide dentro dos óvulos e vai fertilizar no laboratório. Normalmente, 3 a 5 dias depois, a gente implanta esses embriões dentro do útero da paciente. Isso é a fertilização in vitro. É um tratamento mais complexo, mais sofisticado, doses hormonais maiores, custo maior e taxa de sucesso bem melhor, normalmente, do que a inseminação. É isso. E está sendo mais usada. Tá sendo bem mais usada, porque como os tratamentos não são cobertos por convênio e as pacientes têm que pagar por esses tratamentos, muitas vezes os pacientes preferem pagar por um tratamento que já tenha maior taxa de sucesso, que no caso é a fertilização. Mas existem pacientes que fazem inseminação. A inseminação não é um tratamento obsoleto, nem antigo. Existem casos em que a inseminação pode ser feita com bons resultados. Mas não é a maioria dos pacientes com fertilidade. A maioria dos pacientes com fertilidade, a inseminação não consegue ajudar esses casais de uma forma satisfatória. Entendi. Mas aí convênio então não cobre? Não, o convênio não cobre nem a inseminação, nem a fertilização. Infelizmente. A gente vê de forma esporádica algumas solicitações na justiça. Esporadicamente, a justiça obriga alguns convênios a pagarem. Muitas pacientes elas entram na justiça contra os convênios, até para conseguir algum tipo de reembolso. Às vezes conseguem reembolso parcial do custo do tratamento. Mas isso é esporádico, não é o dia a dia, infelizmente, na verdade. Infelizmente, os convênios poderiam cobrir pelo menos parcialmente os tratamentos, ou totalmente. E nem pelo SUS? Pelo SUS existe, mas é complicado. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, né? Eu fui residente do Hospital Pedro Ernesto, a UERJ, o Hospital Unitário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E quando eu entrei lá em 2010, em 2002 eles inauguraram um serviço de fertilização. Até hoje não fizeram uma fertilização. Então, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro não existe um local que faça fertilização. Uns fazem inseminação, mas fertilização não tem. Em São Paulo existe serviço que fazem fertilização pelo SUS. Existe uma fila, obviamente,
Minas Gerais tem, Rio Grande do Sul tem, mas sempre complexo. Assim, né? Tem critérios para entrar, tem uma fila grande. Mas, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro não existe fertilização pelo SUS. Entendi. Entendi. Já me perguntou. E a idade? Que você estava falando aí sobre a idade e a fertilidade feminina. Então, é fundamental, né? Assim, um pouco, que seja inseminação, que seja fertilização, que seja outro tipo de abordagem, o processo está muito relacionado à idade da mulher. Abaixo de 30 anos são os melhores resultados em qualquer tipo de tratamento. Até 35 anos, os resultados são relativamente bons. A partir de 35, 37, os resultados vão realmente fluir tanto para a inseminação quanto para a fertilização. Então, algumas pessoas assim, fazem uma fantasia, falam assim, eu posso esperar muito tempo, aí quando eu precisar, eu vou fazer uma fertilização. Mas é importante Isso. saber que a fertilização, muitas vezes, ela não consegue resolver exatamente essa questão que é a idade da mulher. Então, por isso que é importante, assim, quanto tempo está tentando engravidar, na verdade, às vezes, o casal mesmo tem que dar esse estado, procurar um especialista, procurar uma clínica, quando perceber que a coisa está ficando um pouco arrastada. Porque quanto mais tempo tem que engravidar, mais difícil vai ser o resultado do próprio tratamento. Entendi. E a respeito do. Porque aí você está falando sobre isso, sobre a idade, que aí acontece das mulheres também quererem congelar os ovos e depois usar. Às vezes conseguem, ou às vezes não conseguem. Por exemplo, com 35 anos congela os ovos e quer ter filho com 40. Pois é. Então, é exatamente isso. A taxa de sucesso da fertilização, gravidez e fertilização, está muito relacionada à idade do óvulo. É exatamente como você falou, com 35 anos, mesmo que ela vá fazer esse tratamento depois, é quando ela tinha 35 anos. Então é muito importante isso. Por exemplo, a paciente, ela entende que ela quer engravidar, ela tem 35, 36 anos, mas ela não tem um parceiro neste momento, ela está em outro momento profissional, ela não pode engravidar nos próximos 2, 3 anos. Mas ela sabe que ela quer ter filho. Então ela fica nessa angústia, o tempo dela está passando. Então um dos tratamentos hoje cada vez mais difundido é a preservação da fertilidade. Ela congela esses óvulos nesse momento, com a idade dela, e a taxa de sucesso que ela tem vai ser dessa idade. E quando ela puder engravidar, ela não teve essa depreciação da taxa relacionada ao envelhecimento, à evolução da idade dela. Isso é importante falar também. Sim. Teve uma moça que me mandou uma pergunta. Eu vou fazer a dela de uma vez para eu não esquecer. Meu esposo sofre de azoospermia. Tem cura? E quais os métodos? A azoospermia é a ausência do espermatozoide no espermograma. Isso. Primeira coisa, que a gente tem que ter um espermograma muito detalhado, um espermograma especial, um espermograma de processamento. É um espermograma feito em clínicas mais específicas, para ver se realmente ele não tem nada ou ele tem muito pouco. Ela falou que ele fez 3 vezes. Pois é, mas tem que ser, de qualquer forma, tem que avaliar o tipo de espermograma que foi feito. Enfim, ele confirmando que é ausência de espermatozoide, então a gente tem 2 tipos de azoospermia. Uma é que o homem não consegue produzir espermatozoide pelo testículo. E outro tipo é que ele não consegue excretar. Então, por algum momento, por algum processo instrutivo. Então, isso faz totalmente diferente. Exames que a gente pode tentar diferenciar
diferenciar se ele produz, mas não sai, ou se ele não produz. Se a gente conseguir definir que ele produz, mas não vai a gente pode fazer uma alimentação através de uma punção do tecido, na verdade, punção de uma epidídima. A gente consegue retirar esses espermatozoides e aí a gente retira o óvulo do paciente, o embrião dentro do útero. Mas se a gente chegar à conclusão que simplesmente não produz, aí realmente a única forma de engravidar é se o casal aceitar o sêmen de um doador. Então, resumindo, tem dois tipos bem diferentes, os tratamentos vão ser bem diferentes. É fundamental que se chegue a essa conclusão para definir se ele consegue engravidar o próprio espermatozoide. Entendi. E quais as causas que identificam que a mulher tem problema de infertilidade? Que a gente já sabe, a endometriose, quais outras? Assim, quando a gente fala em problema de infertilidade, na verdade, seria importante a gente avaliar como se fosse um tripé para todo casal. Três pilares para a gente avaliar isso. Um seria o espermograma, né? Então, sempre pensar na parte masculina. 40% das causas de infertilidade são causas masculinas. 40% são femininas. 20% são os dois. Então, a mesma chance de um homem ter, tem, só que parece que é muito mais a mulher. Esse peso fica muito mais nas costas da mulher. Então, primeiro pilar, espermograma. Porque é um procedimento, é um exame só, é um exame mais. Outra coisa que a gente tem que avaliar é a mulher. Então, pode comprometer trompa, existem umas infecções, tipo infecção bucal, que pode comprometer trompa. Então, a gente vai avaliar o espermograma, vai avaliar a trompa, através daquele caso chamado heterossalpingografia. E o terceiro pilar é a ovulação. Aí a gente vai avaliar a parte hormonal da mulher. Então, tem que haver ovulação, tem que ter uma trompa boa e tem que ter um espermatozoide bom. Então, a gente tem que responder para todo casal infértil essas três perguntas. Se o espermograma é bom, se as trompas são boas, pérfias, não estão entupidas, e se, como é o processo. Então, são exames para identificar para responder essas três perguntas. E a partir daí, conforme o que a gente vai entrando, a gente vai aplicando outros exames. Entendi. E as mulheres que têm a insuficiência cervical e precisam fazer a FIV? Pois é. Então, é importante que a estratégia seja pensada, né? Pacientes que fazem cirurgias abdominais, tal. Paciente que faz a ciclagem clássica, 12, 14 semanas. No fundo, não vai ser tão difícil, não pode. O que o médico que faz a fertilização, ele tem que pensar na estratégia da incompetência cervical. Porque senão a gente tem um trabalho grande, procedimentos caros para engravidar, e se a coisa não for bem pensada, vai engravidar e aí ela vai ter que fazer competência. A estratégia de qual vai ser o protocolo usado, aí é muito mais discutido com o próprio obstetra da paciente, até que o obstetra acompanha a parte da competência, se o procedimento da ciclagem vai ser feito antes, vai ser feito durante, se vai ser feito um controle de ultrassom rigoroso para acompanhar o colo, se o colo está afinando, né? Então, na verdade, mas na prática, não muda, né? Só que o médico que faz as operações não pode esquecer que essa paciente tem um detalhe a mais, um problema a mais, que é um problema sério, que não pode ser esquecido, tem que ser pensado. Não a gente faz a fertilização, engravidou, todo mundo comemora, e a gente não foca, não lembra da incompetência e vai perder todo o trabalho, todo o
desespero, a frustração imensa de ter conseguido uma gravidez por fertilização, que muitas vezes não é fácil, e aí eu acho que fica sendo até mais, mas na prática não é diferente. A competência sexual vai ser feita as mesmas avaliações, vai usar os mesmos hormônios, o tratamento em si, a pesquisa não será diferente. Entendi. Porque geralmente vocês costumam inseminar, que é a paciente que escolhe a quantidade de óvulos, ou você fala assim, você dá ideia, são 2, são 3, né? Porque essa pergunta foi até feita para o Barinho, que a menina perguntou quantos óvulos para quem tem a insuficiência pode ser implantado. Aí ele falou um só, porque ela né, já tem dificuldade para ter um bebê. Se tiver 2 gestações, né, 2 bebês ali, pode, né, piorar ainda mais o caso. Agravar, né, no caso. Mas aí como que por exemplo, eu cheguei no consultório, eu quero ter filho, e aí quantos bebês são aconselhados, quantos embriões, né, são aconselhados implantar, ou é a paciente que escolhe? Vamos lá. Na verdade, faz todo sentido, né? A gente vai tentar impedir o máximo uma gestação que não seja gestação única. Então, na verdade, a gente transferir somente um embrião, mas um embrião bem desenvolvido. Um embrião que chegou ao quinto mês. Tem várias indicações a gente transferir somente um embrião. Por exemplo, pacientes diabéticas importantes, insuficiência cervical, paciente com problema mais importante na coluna, hérnia. Mas que a gestação gemelar seja um risco a mais, a gente pode diminuir essa chance fazendo a transferência de um único embrião. Que a transferência de um único embrião pode diminuir um pouco a capacidade de engravidar por tentativa. Mas de uma forma global não vai mudar. Porque se ela transfere 2 embriões, ela vai ter uma. Se ela transfere um embrião, depois outro embrião, a chance vai ser semelhante. Entendi. E assim, na primeira a mulher já consegue ou ela tem que, às vezes não consegue na primeira, na segunda? Porque é igual a gente igual quando eu fiz a cerclagem, o médico me deu assim, antes, né, assim, quando eu fui procurando saber, o médico me deu, tá conseguindo escutar? Tá conseguindo escutar, doutor? Não tá me ouvindo? É algum problema aí. Vê. Porque deixa eu soltar os comentários aqui para ver se o pessoal tá escutando. Continua sem áudio? Vê. Pessoal, vocês estão conseguindo escutar? Tá escutando? Pera, deixa eu ver se ele tá me escutando. Ele saiu e vai entrar de novo. Tá, beleza. Vamos esperar. Que ele deve entrar de novo. Estão gostando, pessoal, das dúvidas? Visualizar. Oi, tá me ouvindo? Ah, agora voltou. Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Tô. Tá bom. A gente estava falando sobre
Eu perdi um pouquinho aqui. Estava falando em transferir somente um embrião para a gente evitar a Ah, sim, gestação estelar. lembrei. Porque quando, assim, igual eu estava explicando, quando eu fui fazer a cerclagem, eu fui com toda a esperança que eu ia conseguir, né? Eu fiz a cerclagem e pensei assim, a cerclagem simples, né? Eu vou conseguir, graças a Deus, agora é só eu fazer repouso que eu vou ter o bebê. E não foi assim, eu tive problemas, né, no decorrer e perdi o bebê. Acontece isso com as mulheres que fazem fertilização ou inseminação também, elas vão tão assim eufóricas que vai conseguir e na hora não conseguem. Como é feito esse trabalho com elas? Se tem um psicólogo, alguém assim para poder conversar? Assim, com certeza, na verdade, existe sim não sucesso. E é muito comum, na verdade, infelizmente, na fertilização. Tem pacientes que fazem a fertilização e não conseguem engravidar. Tem pacientes que fazem a fertilização, engravidam e perdem na fase inicial. Assim, Entendi. a paciente está preparada psicologicamente, tem que estar preparada emocionalmente para fazer o tratamento. Nós aqui na clínica temos um psicólogo que acompanha o tratamento. A gente sempre Legal. recomenda o acompanhamento com psicólogo, mas pode acontecer de não engravidar. Tem pacientes que fazem, toda clínica tem pacientes que fizeram algumas vezes, não conseguiram engravidar, mas é sempre muito difícil, na verdade. Da Sim. mesma forma que a ciclagem não é uma garantia que o útero vai segurar, né? Acontece de fazer a ciclagem e o útero não conseguir engravidar, não conseguir segurar essa gravidez, como acontece de fazer fertilização. Na prática, a maior parte dos pacientes que fazem fertilização não conseguem engravidar. Essa é a realidade. Entendi. E a maior parte dos pacientes que fazem fertilização, elas têm problemas mais complicados e muitas vezes é relacionado à idade. Às vezes a paciente, quando Sim. vai fazer fertilização, ela já tem uma idade que a taxa de insucesso é maior do que a taxa de sucesso. Então, o insucesso na fertilização, na clínica, ele é o dia a dia, assim, infelizmente. Entendi. O importante é a clínica dar esse suporte, a equipe dar esse suporte, e muitas vezes a gente suporte também de um especialista, que um especialista é um psicólogo, né? O ideal é um psicólogo mesmo para fazer essa abordagem, né? Entendi. Tem uma pessoa aqui que é a Dani, mandou uma pergunta. Ela tem a tromba obstruída e não tem a outra. Qual o tratamento? Assim, ela perdeu uma trompa, logo ela tem a outra obstruída. Assim, pode pensar que assim, pensar se é possível recuperar essa outra trompa por meio de uma cirurgia, mas muitas vezes essas cirurgias também não têm muitas garantias, tem que avaliar que tipo de trauma, que tipo de obstrução que ela tem nessa trompa, para ver se é possível uma cirurgia para melhorar essa trompa. Se achar que essa abordagem não vale a pena, a indicação para ela, por ela não ter nenhuma trompa funcionante, é a fertilização. A maior parte dessas pacientes com obstruções tubárias, a maior parte tende a ir para a fertilização. Entendi, Não a inseminação, é a fertilização. entendi. Tem uma aqui perguntando, não estou entendendo o nome dela. Pode fazer a cerclagem em pessoas que tentaram várias fertilizações? Pode fazer a cerclagem como um a mais para tentar segurar a gravidez? Não sei Não, se ela sabe que ela tem, né? a ciclagem só é feita em caso de incompetência cervical. Então, o paciente tem que ter esse diagnóstico antes de engravidar. Botar um ponto no colo do útero da paciente para diminuir a chance de perda, e ela não tem indicação, você vai estar aumentando a chance de problema.
Porque aquele ponto, muitas vezes, ele pode ser um processo irritativo e aquele ponto aumentar a contração. Então, não, Entendi. assim, fazer ciclagem para diminuir, para aumentar a taxa de sucesso em fertilização in vitro não pode ser feito. Ciclagem é para quem tem diagnóstico de incompetência istmo cervical. Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Tem muitas falando assim, meu médico. Tem aqui que falou aqui, deixa eu ver aqui. Acho que é Rayane. Doutor Felipe, meu médico, estou em tratamento e só paro de tentar quando eu engravidar. Ele é ótimo. Eu também conheci a Noelita, mãe do Isaac. É, Quando a Maitê nasceu, o Isaac também nasceu. Uns dias antes. E aí legal. nós somos mães de UTI, amigas. Aí quando que eu estava compartilhando, e eu compartilhei no grupo, ela é meu médico, ela até mandou uma foto. E depois eu vou publicar a foto dela, eu perguntei se podia, ela falou que podia, com uma foto com você e o Isaac. Muito legal. Eu estou vendo vários pacientes meus que entraram aí, então um abraço para todos vocês aí. Isso, muito legal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta por aqui, pessoal. Daqui a pouquinho a live vai acabar, porque a gente é só 60 minutos. Vocês têm mais alguma pergunta? Aqui, ó, nessa época de Covid, vocês estão coletando os óvulos para depois da pandemia implantar? Ah, essa é uma pergunta muito importante agora. Essa é uma pergunta muito importante. Assim, existe uma indicação hoje para a gente, de uma forma geral, para as clínicas de fertilização na época do Covid, é que a gente deva fazer tratamentos para as pacientes que o tempo, que essa espera realmente possa atrapalhar muito. Muitas pacientes não podem ficar esperando meses. Então, pacientes em que o ovário já não está funcionando tão bem, a gente está fazendo tratamento sim, mas a gente não vai fazer a transferência dos embriões. A gente não sabe exatamente a segurança em relação à infecção do Covid e à gravidez. Então, Uhum, clínicas estão fazendo tratamento em algumas pacientes, mas a gente não transfere os embriões, a gente congela os embriões. uhum, Lembrar que as pacientes que tiveram Covid no início da gravidez, elas pegaram Covid em janeiro, fevereiro, março, abril, na China, na Europa. E esses bebês, eles não nasceram ainda, para a gente uhum. ficar assim, totalmente tranquilo que o Covid pode ter algum impacto na gravidez. Então, de uma forma agora assim, mais responsável e para a gente ficar assim, um pouco mais tranquilo, a gente está fazendo tratamento em algumas pacientes selecionadas. A clínica está tomando Uhum, todos os cuidados, com cuidado com a equipe, com os funcionários, com a paciente, mas a gente não vai fazer transferência de embriões provavelmente nesse mês de maio, talvez no mês de junho também não. Mas as fertilizações, algumas podem continuar acontecendo com congelamento dos embriões. entendi. Vamos ver se dá para fazer algumas aqui. Eu só queria te falar que isso muda muito rápido, né? Tudo sobre Covid muda muito rápido. Mudo. Assim, isso é o que a gente faz hoje, né? Pode ser que dentro de 2 semanas as orientações mudem, né? Então, eu estou te falando isso como Uhum, tudo Covid, que a gente está acompanhando na televisão, as coisas estão mudando de uma forma muito rápida. Então, hoje, faz tratamento sim, mas a gente não transfere os embriões. entendi. A moça que eu perguntei lá a respeito da tromba obstruída, ela está perguntando qual é o exame para saber se compensa fazer a cirurgia das trompas. Esse exame chamado esterossalpingografia, ele pode dar uma boa noção. E também a história da paciente. Ela tem endometriose. Por que ela perdeu outra trompa? Ela tem uma infecção que causa muito problema na trompa, chamada clamídia. Então, assim, tem exames de imagem, como também tem exames de sangue
que faz a gente pensar se vale mais a pena ir para a cirurgia e tentar recanalizar essa trompa, ou se não vale a pena e vale mais a pena ir diretamente para a fertilização. Entendi. Eu acho que a gente tem 5 minutos para terminar. Então, vou fazer mais duas aqui, ver se dá tempo. Doação de óvulos. Pediram para você falar um pouquinho aí sobre doação de óvulos. Enfim, a doação de óvulos ela pode ser feita no Brasil sempre de uma forma anônima. Então, tem pacientes que não têm óvulos de qualidade, por doença, por idade, por N questões, por ter passado por cirurgia. Então, ela só consegue engravidar se ela usar óvulo doado por outra paciente. Normalmente, paciente com menos de 35 anos. Então, na prática, existe uma relação chamada doação compartilhada. Algumas pacientes que vão fazer fertilização, elas produzem mais óvulos do que elas precisam. Então, elas podem doar este óvulo para um casal que não tem óvulos de qualidade. Legal. Que recebe os óvulos, ele pode ajudar financeiramente o casal que está doando óvulo. Mas essa relação ela é anônima. Eles não vão se conhecer totalmente. Essa relação totalmente é mediada pela clínica. Então, paciente que doa óvulo, ela pode ter uma redução considerável do custo do tratamento. Como também pacientes que não têm óvulos de qualidade podem engravidar por meio de óvulos de uma doadora, mas não pode ser alguém conhecido. Esse processo sempre é anônimo. Entendi. E assim, a última pergunta. Mais ou menos, quanto custa perguntar ali, quanto que custa uma fertilização? Olha, assim, a fertilização, quando a gente fala que parece uma coisa só, mas existem vários tipos, na verdade. Por exemplo, existe uma fertilização comum, que a paciente utiliza o óvulo dela, o espermatozoide do marido. Existe toda a clínica, que normalmente custa em torno aí de 18 a 20 mil reais, em média. Isso juntando já os medicamentos, tudo isso. Esse é o preço médio das clínicas. Normalmente, as clínicas também têm programas para reduzir o custo. Então, pacientes que comprovem uma renda inferior a determinado padrão, elas conseguem reduzir esse custo dentro das clínicas. É muito comum as clínicas terem esse programa paralelo ao preço da fertilização normal, então conseguem reduzir. Legal. Agora, que doam um óvulo, consegue ter uma redução muito maior, porque a receptora vai custear essa parte dela. Então, assim, e a paciente receptora acaba tendo um custo um pouco maior do que uma FIV comum. Então, na prática, em média, são 4 preços diferentes da fertilização. Quando a gente fala de fertilização, a gente está falando de 4 preços diferentes. Que pode ser, aí o comum seria em torno de média de 20 mil nas clínicas do Brasil, sendo que a doadora e os programas de custo reduzido podem reduzir bastante isso, e as pacientes que recebem óvulo podem ter um custo, às vezes, um pouco maior do que esse. Eu estou falando de uma forma de médias, assim, clínicas aqui, pelo menos do Sudeste, aqui, que eu tenho mais noção, Rio, São Paulo, por exemplo. Só para ter uma base mesmo, né, tipo assim, de valores. Então, doutor, muito obrigada, tá, por estar, né, explicando, tirando as dúvidas das pessoas. Eu acho que, né, é muito bom, e nesse tempo que nós estamos tendo, né, de quarentena, de ter que ficar em casa, é bom a gente estar, né, se informando, né, buscando novos conhecimentos. E para quem tem problema, tem que procurar mesmo, tem que investigar, tem que procurar profissionais capacitados, né? E a clínica do senhor, qual o nome? É Fertilizare? Fertilizare, é. Então, super indico, né? As meninas aqui no comentário também super indicando. Isso é muito bom. É muito bom ter uma referência. As pessoas, depois que a gente conseguem, elas sempre perguntam: quem você indica?
né? Então é muito bom isso. Acho que o seu nome já vem de antigo, desde o seu pai, né? Meu pai é um obstetra, um ginecologista antigo aqui em Volta Isso. Redonda. Então, quando eu fui em você, teve uma. Não sei se ela trabalhou com seu pai, ela falou assim, mas você vai no Canavês, ele ainda consulta. Eu falei, não, é o filho dele, né? Ele não, é o filho, né? Mas isso é muito bom. Então, muito obrigada, tá? Por tirar as dúvidas, né, das pessoas, que você consiga realizar muitos sonhos aí, viu? Aline, obrigado pelo convite. Foi um prazer falar com você. Foi um prazer, de uma certa forma, lembrar que eu participei e ajudei de você de alguma Sim. forma a sua história, né? Alguém comentou do meu pai na história. Meu pai trabalha ainda, mas neste momento ele está isolado num sítio por causa da quarentena, porque Aham. ele é grupo de risco. Sim. Eu quero agradecer o convite. Eu quero agradecer as mensagens de carinho que eu vi das minhas pacientes aí, que algumas eu consegui ajudar, outras eu não consegui ajudar, mas assim, sempre a gente tenta, né? Tem casos difíceis, tem Sim. tantos, a gente vive de histórias boas e nem sempre de histórias não tão boas, mas foi um prazer falar com você e foi um prazer ver várias das minhas pacientes aí sinalizando. Que bom. E é isso aí, gente. Não desistam dos sonhos de vocês. Busquem, que vocês vão conseguir. Tchau, doutor. Obrigada, tá? Bom dia. Vou salvar a live e depois eu te mando. Tchau, pessoal. Obrigada, tá? Pelo carinho, por estarem aí. A minha eterna gratidão. Vamos ver, vamos esperar dar uma. Fechar aí. Fiquem com Deus. Procurem, né? Tchau, tchau.